Oi, todo mundo, e bem-vindos à segunda edição do Mari Responde. Eu já fiz uma primeira versão desses vídeos, uma primeira edição desses vídeos, onde eu respondi perguntas de vocês, e hoje eu vou responder mais algumas. Eu dividi elas um pouquinho por tópico, então as duas primeiras que eu vou responder são sobre depressão. Mas antes eu queria fazer um disclaimer que eu vou fazer um vídeo conversando um pouco mais sobre a minha história com depressão, o meu tratamento, mas eu já queria vir e responder essas duas dúvidas porque eu achei elas bem interessantes. A primeira é sobre qual é o meu tratamento com terapia e qual é a linha do meu terapeuta. Sim, eu faço terapia, terapia me ajudou profundamente. Eu não fui pra terapia pela primeira vez na vida pra cuidar de depressão, eu fui como criança fazer ludoterapia, eu era uma criança muito tímida. E no geral, no decorrer da minha vida, eu acho que terapia me ajudou muito em diversas fases. Terapia é uma coisa pra quem quer ficar o mais saudável possível dentro da sua psique, dentro da sua cabeça. Não tenham preconceito de achar que terapia é coisa de gente louca. E gente louca são as pessoas mais legais, então... Mas o que eu realmente quero deixar claro é que terapia é pra qualquer um que quer ser saudável. A linha do meu terapeuta é comportamental e é a linha que eu me dou melhor de qualquer outra. A comportamental é a minha de escolha. Uma dúvida que tiveram é se eu me cuidei no período que a depressão estava pior. Quando a depressão estava muito forte, gente, era uma vitória se eu conseguia sair do pijama, de alguma maneira. Eu deixei de fazer... Não era que eu deixei de me maquiar, eu deixei de me pentear, eu deixei de escovar os dentes, eu deixei de tomar banho porque eu não saía da minha cama. Então, não tem vergonha nenhuma em admitir isso. E acho que as pessoas ficam tipo, mas mesmo uma pessoa com depressão, você tem que tentar. Às vezes você tenta e o máximo que você vai conseguir vai ser tomar um banho. E isso já é uma vitória e você tem que comemorar essa vitória. Porque toda vitória conta. Eu recebi no outro vídeo, agora vamos conversar um pouquinho sobre sexualidade. Vários de vocês me mandam perguntas sobre isso, então eu separei algumas aqui. A primeira é que a pessoa fala que eu me descobri bi, mas que eu pareço um pouco mais homo hoje em dia. Sinceramente, eu não acho que esse é o caso. Como eu disse no outro vídeo, eu não acho facilmente as pessoas atraentes. Eu tenho tipos bem definidos, eu vou admitir isso pra vocês. Eu tenho muito um estereótipo que fisicamente me atrai, embora não basta ser esse estereótipo, porque se não bater o santo, nada bate. Mas no geral eu realmente não tenho uma preferência entre homens e mulheres. Tem fases da minha vida que eu posso até estar achando mais mulheres atraentes, mas tem fases que eu vou achar homens mais atraentes. Eu sou realmente 50-50. Algumas pessoas bi não são, e isso não muda o fato que elas são bi. Isso não tira e não invalida de maneira nenhuma. Apenas eu tenho fases que eu tô um pouquinho mais pra lá, mais pra cá, mas no geral eu sou bem 50-50. A não ser quanto eu falo da Scarlett Johansson. Eu sou totalmente homossexual se tratando da Scarlett Johansson. Essa aqui é uma pergunta que inclusive a pessoa não queria me ofender e tudo mais. Eu não acho uma pergunta ofensiva, mas é se eu já sofri algum episódio de homofobia. Sim. Eu e a minha namorada da época, nós estávamos no metrô e um casal de skinheads se aproximou de nós. Eles saíram do lugar onde eles estavam no metrô pra chegar perto da gente. A gente estava sentada de mãos dadas e a gente não tava se beijando nem nada, mas era bem óbvio no clima, nós éramos um casal. E eles chegaram perto da gente, começaram a falar, vocês não têm vergonha e... tipo assim... um montão de asneiras que eu não quero repetir. O cara cuspiu na cara da minha namorada da época e ele tentou ir pra cima e nesse momento um senhor grandão, um armário, chegou ali no metrô e falou pra ele deixar a gente quieta. Eles saíram na próxima estação e aquele senhor ficou junto da gente e tal, a gente agradeceu. E eu não sei o que ia ter acontecido se aquele cara não tivesse aparecido, porque skinheads não são normalmente pequenininhos, entende? Mas foi foi nos momentos mais pesados que eu já passei e me deixou muito revoltada, porque aquele cara acha que um casal de duas pessoas do mesmo gênero tá incutindo alguma coisa negativa na sociedade, enquanto ele é um agressivo, um ser odioso, que odeia os outros, que tem raiva, que tem vontade de machucar,
E isso pra mim é o problema da sociedade, e não duas pessoas do mesmo gênero juntas. Porque, pelo amor de Deus, ele tá incutindo violência, falando de assassinatos e falando de que a gente merecia uma faca na cara, enquanto a gente tava de mãos dadas, celebrando o fato de que nós estávamos apaixonadas. E outra perguntinha é se eu já sofri preconceito. Eu já disse que sim, mas meus pais aceitaram na boa. Minha mãe aceitou muito de boa, minha mãe foi um choque pra ela, mas ela aceitou muito de boa. O meu pai demorou um pouquinho mais, mas ele também aceitou. Nisso eu vou falar pra vocês, eu sou extremamente abençoada que, tirando os meus avós, que eu já falei sobre isso em outro vídeo, a minha família sabe, minha família tá de boa na lagoa com isso. Eu pretendo me casar, como seria meu casamento e tudo mais. Sim, eu espero um dia me casar, eu espero um dia eu encontrar aquela pessoa que eu vou olhar nos olhos dela e falar, é contigo que eu quero passar o resto da minha vida. Eu quero ter filhos também um dia e eu adoraria casar, eu não faço questão de casar na igreja, eu só quero casar com as pessoas que eu amo celebrando, numa cerimônia que tem uma energia gostosa, cercada das pessoas que eu e a pessoa pra mim consideramos importantes. E o meu vestido, a única coisa que eu posso dar certeza pra vocês, cintura marcada, saia saindo em A. Se ele não for até o chão, se for um casamento simples, tudo bem, mas a gente sabe que o formato vai ser cintura, pá, saia. E quanto à música, eu guardo no meu coração Nothing Else Matters na versão do Apocalíptica, a música do Metallica na versão do Apocalíptica, pra eu entrar. Aquela é a música que eu não vou associar com ninguém até o dia do meu casamento, porque eu vou casar com Nothing Else Matters. Uma pergunta que eu tenho sobre relacionamentos que eu escolhi é se eu ligo pro passado da pessoa que eu tô junto. Eu acho que depende muito, eu acho que vale mais o que a pessoa é agora do que você colocar o passado dela sempre contra ela. Embora exista casos e casos, veja só. Uma coisa é você pensar, nossa, essa pessoa fez alguma coisa horrível há 10 anos atrás. Outra coisa é, essa pessoa se mostrou tal jeito há 1 ano, 2 anos. Então existem pesos e medidas diferentes nessa situação e eu acho que só conhecendo as pessoas e só realmente vendo quem elas realmente são. Porque tem vezes que as pessoas, o que elas foram no passado, elas não são mais agora. Isso acontece. Mas tem muitas vezes que as pessoas vão falar que não são o que elas eram no passado, mas vão mostrar, através de atitudes do presente, que elas continuam a mesma na essência. E nesse caso, o passado só mostra o que elas são agora. Sobre cultura, se eu não assisto Once Upon a Time, eu assisti os 2 primeiros episódios de Once Upon a Time e eu acabei me enrolando em outras séries que eu tava vendo e por isso eu não assisti mais nenhum, mas eu ainda quero, porque todo mundo fala que Once Upon a Time é maravilhoso e eu amo contos de fada, então eu acho que é meio que um crime contra eu mesma que eu não assisti o Once Upon a Time ainda. Eu comecei também a assistir a Once Upon a Time in Wonderland, mas eu não gostei tanto, mas eu não sei se de repente eu assisto mais e pego o jeito. Como é que eu não citei Doctor Who entre as minhas séries favoritas? Eu não sei, eu me esqueci. Mas de fato, Doctor é uma das minhas séries favoritas. Eu acho que principalmente até a 4ª temporada eu não sou fã do Steven Moffat de jeito nenhum. Se você me segue no Tumblr, não no novo que eu fiz, mas no meu Tumblr antigo você já ouviu eu falando mal do Steven Moffat. Eu não gosto nem um pouco dele, eu não gosto do que ele fez com Doctor Who. Eu não quero comentar mais a respeito, porque senão a gente vai fazer um vídeo inteiro. O que vocês quiserem, eu faço. Mas não agora. Cadê a nossa caixa postal? Eu vou fazer uma caixa postal, eu quero fazer isso ainda em maio. Perdão que eu ainda não tenho uma caixa postal. Eu prometo que eu vou dar um jeitinho nisso o quanto antes. Qual é o meu super-herói favorito? O Capitão América. Eu amo o Capitão América porque ele realmente tem uma visão de trabalho em grupo. Ele tem um altruísmo que é dele antes dele ser um super-herói. Ele de fato tem um coração muito grande, muito generoso e ele tem uma visão, ele é muito inteligente, ele tem tudo pra pensar estatisticamente numa guerra, mas também ele sempre coloca as coisas em perspectiva. Eu acho que ele realmente entende sobre você não ser unilateral na hora de fazer um julgamento. E eu amo tudo isso sobre o Capitão América e muito mais. Como é ter cães e calopsitas na mesma casa? Bem, a Nala nunca teve problema com as calopsitas, o Pepinho também não, as calopsitas nunca tiveram também.
Então, eu nunca tive qualquer problema. As calopsitas têm um pouco de medo dos cachorros, então eu não costumo estar com a Nala no colo e as calopsitas, por exemplo, próximas, elas não gostam, elas ficam um pouco assustadas. Mas, no geral, eu acho que se você tem um ambiente para dar para cada um o seu território, então, por exemplo, o escritório é um território que fica mais com as calopsitas. A sala, território mais da Nani. E no meu quarto, eu costumo estar com um ou outro. Se você tem espaço para dar território pro bicho, eu acho que tudo bem. Porque você nunca pode, de fato, falar, eles vão se dar bem. Porque é que nem ser humano, gente. A gente consegue viver com outros seres humanos na paz, mas às vezes não rola. Então, eu tô falando aqui nem ser humano. Obviamente é mais complicado que com um ser humano, porque eles não falam o mesmo idioma e não fazem a mesma linguagem. Enfim, vocês estão entendendo. Não foi uma boa das metáforas minhas. Mas é tipo assim, você vai precisar dar espaço, porque senão pode ser que o bichinho se estresse e o bicho precisa ter território. Eu recebi muitas perguntas dessa última vez sobre profissão, por isso eu devo fazer um Mari Responde só sobre profissão. Se você quiser deixar alguma coisa, alguma pergunta sobre faculdade de jornalismo, sobre o curso de história de moda, qualquer uma dessas coisas, deixa em comentários no Face, no Twitter, nesse vídeo. Eu leio todos, eu vou pegar os que são mais votados, então se você gostou do comentário de alguém, não esqueça de dar uma curtida nele, porque eu dou uma preferência para os comentários que mais pessoas se interessam em ver a resposta. E o próximo Mari Responde eu vou fazer temático, então eu vou falar lá sobre profissão e formação e decepções com jornalismo e tudo isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um joinha, por favor, me ajuda muito, muito mesmo, vocês não têm noção. Ajuda muito, de fato, youtubers, quando vocês dão um joinha no vídeo e compartilham. E muito obrigada por tudo e eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!